A sociedade de consumo. Universo, Via Láctea, planeta Terra. Um mundo dividido em duas partes. 7.674 milhões de pessoas. Umas produzem para viver, outras vivem para consumir. Na década de 90 do século XX, com a diminuição tanto da mão de obra como da matéria-prima na indústria têxtil, surgiu um novo conceito, criado pela imprensa para expressar a alteração cada vez mais veloz da moda por grandes empresas. Fast fashion, que em português significa moda rápida. A indústria da moda está entre as maiores do mundo e cresce a uma velocidade exponencial. Apesar dos benefícios que pode trazer ao mercado, como maior rentabilidade, geração de empregos e produtos a custo acessível, é necessário olhar para o sistema com responsabilidade, ciente dos impactos que pode causar no meio ambiente, nos hábitos de consumo e na economia global. Bangladesh, Camboja, Indonésia e Sri Lanka estão integrados na parte do mundo que produz para viver. Na outra parte do mundo encontramos países como Estados Unidos da América, China, Alemanha e Inglaterra, que vivem para consumir. A maioria dos países do continente asiático apresenta muitos fatores atrativos para a fixação de fábricas das principais cadeias e marcas da indústria têxtil. Estes fatores estão associados, sobretudo, às leis e políticas desses países e à redução de custos. O emprego de mão de obra precarizada ou escrava é um grande problema relacionado com o fast fashion, visto que, na maioria destes países, não existem salários mínimos e nos que existem, este pode rondar os $60 por mês, o que equivale a $2 diários, que só dá para pagar a renda de casa e as despesas alimentares, como é o caso do Bangladesh, onde mais de 3,5 milhões de pessoas trabalham na indústria têxtil. Nestes países também não existem leis laborais que ditam o número máximo de horas que um trabalhador pode trabalhar semanalmente. Esta é uma das principais características influenciadoras que atrai os investidores para estes países, visto que podem, assim, de uma forma legal, explorar os seus funcionários, maioritariamente mulheres e jovens, pagando-lhes valores miseráveis e obrigando-os a trabalhar mais de 15 horas diárias durante 7 dias por semana, muitas vezes sem comer uma única refeição. Para além dos proprietários das fábricas sobrecarregarem os seus trabalhadores com um horário miserável, não lhes asseguram as condições básicas de segurança e higiene no trabalho. Nestas regiões, não é obrigatório por lei os proprietários fazerem e pagarem seguros aos seus trabalhadores. No entanto, encontram mais uma forma de obter um maior lucro ao não fazerem as manutenções necessárias dos equipamentos e infraestruturas presentes no processo produtivo. Desta maneira, podemos observar uma redução dos custos variáveis, permitindo-lhes assim produzir um maior número de peças por um menor preço. Estes países asiáticos adotam a política empresa na hora, um processo simplificado de constituição legal de empresas, que os torna mais atrativos para o investimento direto estrangeiro, pois é possível construir infraestruturas sem obedecer às leis destinadas à construção civil e sem obter licenças. Por outro lado, a América do Norte e a Europa são consideradas as regiões mais consumistas do mundo, pois têm melhores condições de vida quando comparadas aos países do Sudeste Asiático. As pessoas que vivem nestas regiões têm uma maior probabilidade de serem mais consumistas, devido a várias razões, nomeadamente os seus salários. Por exemplo, o salário mínimo de um trabalhador na Alemanha
são cerca de 1.600 euros por mês. E o salário mínimo de um trabalhador nos Estados Unidos da América ronda os 1.020 euros mensais. Como estes salários são elevados, estas pessoas têm um maior poder de compra, o que significa que têm dinheiro suficiente para pagar as despesas essenciais e, na maioria dos casos, ainda sobra uma quantia significativa destinada à poupança e ou à compra de bens para necessidades secundárias e terciárias. Nos últimos 20 anos, o consumo de peças de vestuário aumentou 500%. Lojas como Zara, H&M, Topshop e Primark investem em peças que lembram a alta costura, porém têm custos baixos para o consumidor e um tempo de vida reduzido. As roupas que antigamente eram tratadas como bens duradouros, hoje são vistas como algo descartável, utilizadas por um curto período de tempo. A este fenómeno dá-se o nome de obsolescência, que neste caso é quando uma peça de roupa deixa de ser utilizada, mesmo estando em perfeito estado, devido ao seguimento de novas tendências. O mercado da indústria da moda é um mercado de concorrência monopolística, visto que existem muitas empresas ligadas a este ramo que vendem bens diferenciados, apesar de poderem ser considerados substitutos uns dos outros. O consumo, além de um ato económico, é também um ato social. Assim, as decisões de consumo são influenciadas por fatores económicos, como o rendimento dos consumidores e o preço dos bens, e por fatores extraeconómicos, como a moda e a publicidade. Sempre que falamos sobre o que é fast fashion, os impactos negativos sociais e ambientais são inerentes. A indústria da moda tornou-se a segunda mais poluente do mundo. As cores apelativas e vibrantes das várias peças de roupa que são usadas têm custos bastante elevados para o planeta. Isto acontece porque os fabricantes utilizam químicos tóxicos. Segundo a Forbes, aproximadamente 70 milhões de barris de petróleo são usados a cada ano para produzir poliéster, que hoje é a fibra mais utilizada em roupas e cuja decomposição leva em torno de 200 anos. Para produzir uma t-shirt são necessários cerca de 2.700 litros de água. Atualmente, as marcas e os consumidores estão cada vez mais conscientes em relação a estes problemas e, por isso, já existem algumas soluções, como slow fashion ou moda lenta, que é uma alternativa sustentável à moda globalizada. Este movimento preza a utilização de materiais recicláveis e tecidos orgânicos na confecção dos produtos e propõe um modelo de produção que valoriza quem faz, respeita o tempo real da produção e a cultura local. Desta forma, os produtos têm uma maior durabilidade, têm um menor impacto ambiental e social e a economia local tem um maior apoio. Para apoiar o slow fashion, basta começar a fazer compras e a apoiar empresas nacionais como a Zuri, Buzina, Coração de Alecrim, entre outras, que adotam um comportamento mais sustentável. Outra solução é o programa Circular Têxtil. Lançado em 2014, o programa Circular Têxtil tem como missão fechar o ciclo dos tecidos e criar uma indústria com zero resíduos. Com o alcance global, a indústria da moda tem a oportunidade única de fazer mudanças positivas se todos os consumidores e produtores se consciencializarem com o grave problema que é o fast fashion. Compra menos, escolhe bem e faz com que dure.